Olá, graça e paz, que coisa boa poder adentrar em seu lar e compartilharmos a palavra de Deus e ouvirmos também uma linda canção que exalte o nosso Senhor. Não é isso, Vitor? Isso mesmo, pastor Mota. E no programa de hoje, como sempre, uma mensagem cristocêntrica, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Exato. E para você, quem é Jesus Cristo? Ele é Deus homem, homem Deus. Quem é Jesus? O que você sabe sobre Jesus Cristo? Então, vamos à palavra de Deus, uma mensagem com o pastor Hernandes Dias Lopes. Vem cá, pastor, vamos compartilhar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas pessoas acreditam em Jesus, mas quem é Jesus? O que a palavra de Deus diz sobre Jesus? Quais as influências na nossa vida ao saber quem é Jesus? Essa mensagem é muitíssimo importante. Amém. E nós esperamos que Deus o use Amém. para exaltar o Senhor Jesus. Amém. E para edificar a todos nós que estamos assistindo. Muito obrigado, Amém. pastor. Vamos lá. Muito bem, eu quero então conversar com você sobre este importante tema. Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Estamos vivendo num tempo em que muitos questionam, põem em xeque, duvidam e descreem da doutrina da Trindade. Há um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De tal maneira que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nem o Pai nem o Filho, são três pessoas distintas, mas um só Deus, da mesma essência, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Esta é a verdade que vem sendo apresentada desde a criação, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Esta é uma verdade que vem passando pelos séculos, pelos milênios, e chega até nós. E todos os cristãos, todos os protestantes, todos os evangélicos creem na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com as mesmas características, mesmas obras, mesmos atributos. O texto de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, retratam para nós a perfeita humanidade de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Isso está falando da perfeita humanidade de Cristo. Ele era Deus. Está escrito lá em João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, antes da fundação do mundo, existiam as três pessoas da Trindade, plenamente completos em si mesmos, satisfeitos e felizes em si mesmos. Deus não deriva glória da criação para ser Deus, ele era eternamente Deus, perfeito e pleno, antes de criar os céus e a terra. Mas agora, este que era um com o Pai, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, ele veio ao mundo. O Verbo se encarnou. E então, diz a Escritura que ele veste pele humana, calça as sandálias da humildade e esvazia-se a si mesmo. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo, esvaziou-se a ponto de tornar-se um zigoto, um embrião, um feto, um bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Ele viveu entre nós, como um de nós, exceto no pecado. Ele humilhou-se a ponto de ser um servo, sendo ele o Senhor dos senhores. Ele humilhou-se ao extremo, sendo o autor da vida, morreu e morreu
pelos nossos pecados. Verdadeiramente homem. Porém, Filipenses 2, a partir do verso 9, diz assim: pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós encontramos então a exaltação de Jesus, retratando a sua plena divindade. Ele é o Senhor. E já está escrito: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus é o Senhor, porque Ele é Deus, perfeitamente Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta da salvação, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é perfeitamente Deus. Ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele transformou água em vinho, ele curou o filho do oficial, ele curou o paralítico de Betesda, ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas, ele curou um cego de nascença, ele ressuscitou Lázaro, ele realizou as obras de Deus entre nós, porque ele é perfeitamente Deus. E então, a palavra de Deus nos diz que esta super exaltação de Jesus é para que todos reconheçam que Ele é o Senhor. E para que todos se dobrem e toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o próprio Pai que está exaltando o seu Filho. É o Filho que veio para morrer e ressuscitar para glorificar o Pai. Os três são um. Não há disputa. Não há um maior, um menor, outro inferior, não. As três pessoas são absolutamente iguais em atributos, em obras. Por isso nós estamos aqui hoje para dizer para você, diante de tantos questionamentos se Jesus Cristo de fato é verdadeiramente Deus, que Ele é sim verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Como Paulo em Filipenses 2, 5 a 11, está retratando para nós a humilhação e a exaltação de Cristo, ele começa com a humanidade perfeita e encerra com a divindade perfeita, porque Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E você, já o conhece? Já o adora? Já o reconhece como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida? A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se você quer chegar ao céu, Jesus é a porta do céu. Se você quer entrar no céu, Jesus é o caminho para Deus. Hoje mesmo, você pode render-se a Ele e confessá-lo como seu Salvador pessoal. Ó Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que reconheçam que Jesus Cristo, teu Filho, é verdadeiramente homem, é verdadeiramente Deus. Que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Um consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim.
Bênção, glória a Deus por isso. Pastor Hernandes, alguém já disse que se a gente quiser identificar uma pregação bíblica ou até mesmo identificar uma heresia, a gente tem que perguntar o que é ou como estão dizendo, quem é Jesus para essa pessoa. É verdade. Definir quem é Jesus é o fundamental para a nossa caminhada cristã. É de fato. Se Jesus Cristo não é reconhecido como aquele que ele diz ser e como a palavra de Deus ensina e nós não professamos isso, pronto. É fácil nesse sentido você identificar uma heresia. É não é? verdade. E vamos falar também desse livro aqui, Vitor, não sei se você já conhece, é um dos mais recentes, né, É um dos pastor? mais recentes. As Parábolas de Jesus, do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre as parábolas. São quantas parábolas mesmo, pastor? Agora você me pegou, varão. Dá uma olhadinha aí, porque a memória de velho, você sabe que às vezes falha, né? Então, olha só. Olha São aí. várias Eu parábolas. sei que você tá Nossa. moço ainda, mas vamos chegar lá. Obrigado por isso. Mas aqui você relacionou todas as parábolas Todas de as Jesus, parábolas que estão os 4 evangelhos. 4 evangelhos. Aliás, João não trata de parábola. Os 3 evangelhos. Os 3 evangelhos. Sim. Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas. Olha aí, ó. Você vai descobrir quantas parábolas você aqui de Jesus, lendo o livro do pastor Hernandes, As Parábolas de Jesus. E o Vitor Quevedo também vai falar aí um pouquinho para nós, rapidamente, Vitor, sobre o conteúdo que nós temos disponibilizado para as pessoas. Vamos lá. Vamos lá? Você que está nos assistindo agora está convidado para se inscrever no canal do YouTube da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Lá você pode acompanhar sempre as estreias do programa a cada dia e aproveitar para compartilhar também o programa Extravasando das Fronteiras do Triângulo Mineiro. Não é verdade? Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe o programa a cada dia no YouTube da Sexta Igreja. Pronto, a chamada para a Sexta Igreja já está feita. Nós agradecemos aos irmãos por participar conosco aqui do programa da Sexta Igreja, o programa Cada Dia. Vamos ficando por aqui, voltaremos em outra oportunidade com a graça de Deus. Tchau, fique com Deus. Gente. Tchau, tchau. Tchau.